Dando sequência nos estudos, nós vamos para a quinta chave, né, da palavra do livro, no caso, né? Eu gostaria que os irmãos abrissem em Hebreus, para a gente fazer uma leitura sempre da Bíblia. Hebreus, capítulo 11, versículos 23 a 29. Hebreus 11, 23 a 29. Glória a Deus. Vamos acompanhar. Eu vou ler, sem os meus óculos. Diz assim: pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse os primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Amém. Esses poucos versículos de Hebreus traz um resumo do que nós vimos até agora. E eu fazendo uma reflexão na leitura na Bíblia, e eu tenho o costume de tudo que eu leio, eu tenho lido um livro, Os Heróis da Fé, que fala de muita questão de fé, muitos daqueles que fizeram atos de fé. E esse trecho aqui lido em Hebreus é também chamado por muitos como os heróis da fé, porque depois vem falando outros servos do Senhor que também praticaram atos de fé. Eu gosto de ler sempre me colocando no lugar. E lendo a Bíblia, novamente, eu voltei à situação de Moisés. Ele mostra em Hebreus que pela fé ele fez tudo aquilo. E quando chegou no Monte Sinai, e precisou subir para pegar do Senhor as tábuas, e nós vimos na última vez que eu vi aqui, quarta-feira passada, e desceu, o povo de Israel estava festejando, porque Moisés demorou a descer, adorando um bezerro de ouro. Eu leio com a Bíblia, essa passagem, com o coração triste, porque eu fico imaginando como que um povo que viu tantas maravilhas, participou de tantos milagres, tantos sinais, de uma hora para outra, não deu 40 dias, abandonou o Deus eterno e já estava seguindo a um Deus que eles mesmos fabricaram, um Deus de ouro, que na verdade não era nem uma divindade humana, era um bezerro de ouro. E aí eu pergunto, essas pessoas não tinham fé? A Bíblia menciona ali que pela fé os hebreus atravessaram o Mar Vermelho. Mas o que é fé, então? Nessa noite nós vamos tratar da quinta chave espiritual, que é a fé. Por que essa fé? O que é fé? Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova das coisas que não se veem. Em outras traduções diz que a fé é a convicção, é a certeza daquilo que está por vir. Eu tenho fé, eu tenho convicção. Isso é uma prova. Assim como também é uma prova daquilo que eu não vejo. Eu não vejo Deus, mas eu tenho fé em Deus. Agora, será que aquele povo não tinha fé? Eles estavam vendo as coisas acontecerem e mesmo assim se desviaram. A fé, ela é uma chave que abre a porta do impossível. E interessante que essa frase
tem uma frase que eu coloquei no livro, logo no início do capítulo, que não foi dita por um cristão. Ou pelo menos não uma pessoa que podemos chamar assim de um exemplar cristão, mas era uma pessoa conhecida por todo mundo. Charles Chaplin, ele disse o seguinte, uma pessoa que todo mundo conhece: eu penso que a fé é a extensão do Espírito, é a chave que abre a porta do impossível. Charles Chaplin disse isso. Eu penso que a fé é a extensão do Espírito, é a chave que abre a porta do impossível. E a fé realmente faz esse tipo de coisa. Aquilo que é possível, nós fazemos. O que não é possível, nós entregamos na mão de Deus, e Ele faz por nós. Antigamente tinha uma frase que dizia o seguinte: a porta de madeira a gente abre, a de ferro deixa Deus abrir. Porque a gente não tem como abrir, e Ele vai abrir. E eu gostaria então de discorrer sobre esse tema. O que é a fé? No texto do livro, eu cito várias coisas, mas eu não vou poder trazer todo o conteúdo, então é apenas uma mensagem com base no que está escrito. Na verdade, a mensagem minha, ela está com base aqui, na palavra de Deus. Os irmãos vão ver depois no livro que tem algumas coisas que diferem um pouco. Muito bem, então se a fé, ela não está relacionada diretamente com aquilo que vemos, e nós vimos em Hebreu que ela está mais fortalecida com aquilo que não vemos, nós entendemos que a fé não está relacionada com o que se vê, mas com o que não vê. Eu vejo o pastor Bruno, eu tenho fé nele? Não, eu estou vendo ele. Agora, eu não vejo Deus, mas eu tenho certeza que ele existe. Então, isso é fé. Eu não estou vendo, mas eu tenho certeza. O povo de Israel não precisava de fé para ver os sinais acontecerem, estava lá na cara deles, estavam vendo aquilo. Aquilo não dizia que Moisés teve fé para obedecer a Deus e seguir o caminho. E Moisés precisava de mais fé ainda para dar prosseguimento. Agora então, a fé, na verdade, no que não vemos, olha só, ela é mais forte do que a crença naquilo que vemos. Então, a fé não é uma simples crença. A fé é algo muito maior. Eu creio em algo que eu estou vendo. Eu creio em resultados visíveis, no sentido assim de crença popular, crença comum. Crença de que, por exemplo, eu acredito que se eu sentar nessa cadeira, ela vai me suportar. Eu estou vendo que ela vai. Isso não é fé. Isso é apenas uma percepção humana. A fé, ela vai além. Quer ver um outro detalhe? A fé, ela vai além da esperança. O apóstolo Paulo, no capítulo 13 de Coríntios, no versículo 13, se não me engano, ele diz o seguinte: ora, permaneçam a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Então, a esperança é o quê? É algo que eu estou aguardando, algo que eu espero, e isso a gente pode falar de uma forma humana também, não necessariamente sobrenatural. Eu espero conseguir algo, mas quando eu tenho fé, eu tenho certeza de que eu vou conseguir algo. Entende a diferença? Nós podemos até passar pela esperança. Eu acredito, eu estou esperando que vai dar tudo certo, né? Agora, quando fala, você tem fé? Não, eu tenho fé do que vai acontecer. A fé, ela supera muito, muito e muito todos os outros sentidos. E é por isso que a fé, ela é fundamental para que possamos alcançar tudo aquilo que a gente propõe em nossa vida. Contudo, a fé, ela não está ligada diretamente, aí eu vou falar algo agora que os irmãos vão falar assim: irmão Joatan, tem certeza que está lendo isso na Bíblia, não é em outro livro estranho, não? Calma. Em Hebreus está dizendo o quê? A fé é o firme fundamento daquilo que se espera, e a prova, pode até deixar aí, nas coisas que não se veem. Está escrito o nome de Deus ali? Não. Esse contexto, ele diz em algumas situações que, independente da ação divina, e eu vou explicar por quê, nós temos fé. Existe uma fé que é considerada a fé sobrenatural, é o dom da fé. Lá em Coríntios 12 tem o dom da fé. Esse é um dom de sobrenatural. Essa fé é dada por Deus.
a fé salvífica é dada por Deus, porque Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. A fé que vai me conduzir à salvação. Agora, a fé para a realização de algo, não necessariamente precisa vir de Deus. Se vier de Deus, melhor. Por que eu estou dizendo isso? Vocês acreditam que um ateu tenha fé? E aí é onde que eu vou chegar. Será que um ateu, que não crê em Deus, ele tem fé? Por exemplo, eu creio em Deus. Ele crê que não tem Deus. De alguma forma ele crê. Quando nós falamos em crer na realização de algo, existem muitos que não creem em Deus, que conseguem realizar coisas incríveis, porque eles têm fé em si mesmo. Eles têm fé na capacidade deles, que eles podem realizar algo. Esse livro, eu gosto de trazer esse ponto, e no livro tem bem mais detalhado, o porquê que algumas pessoas alcançam algumas coisas, mesmo não crendo em Deus, e por que nós cremos em Deus, não alcançaremos também. Existem situações que nos travam, desde o princípio. Porque a fé deles mesmos pode acontecer. Isso eu não estou falando de salvação, santificação, nada disso. Eles podem usar meios de qualquer forma, até ilegais, mas eles acreditam que vão conseguir, conseguem. E por que nós que cremos num Deus que pode todas as coisas, não conseguimos muitas vezes? Será que a nossa fé não está sendo grande o suficiente? Será que nós não temos que ter um pouco mais de fé? Como diz aquele homem que estava com um filho endemoniado, que chegou perto de Jesus Cristo e disse: Senhor, aumenta a minha fé. Eu creio, mas aumenta a minha fé. O que está limitando a minha fé? E existem coisas que limitam a nossa fé. E foi trazido aqui muitas vezes, inclusive no domingo passado, o pastor Eval falou que as coisas desse mundo estão nos sufocando e a gente não consegue frutificar. E estar crendo em Deus é uma forma de frutificar. Fazer algo para Deus também é algo de frutificar. É uma forma de frutificar para Deus. Quando Tiago diz o seguinte: me mostra a sua fé sem as obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras, ele está dizendo o seguinte: prove então, mostre que você crê, faça algo. Você crê onde? Você está crendo simplesmente aqui? Enquanto tem muitos que estão fazendo sem estar aqui, estão mostrando muito mais os frutos da fé do que nós. Vamos então ter uma fé completa, aquela fé que mostra através das nossas ações o resultado da graça de Deus na nossa vida. Isso é fé. Então, muitas vezes, a fé não é simplesmente chegar e falar: eu creio que o Senhor vai me dar uma bênção. Eu tenho uma ilustração mais ou menos assim. Eu chego para a pessoa e falo: olha, esse livro é seu, tá? Essa Bíblia é sua, tá bom? Você crê que é? Creio. Então, vem cá e pega. E muitas vezes a gente não pega as bênçãos de Deus, porque a gente fica esperando que Deus venha trazer na nossa mão, e a gente não tem coragem de ir lá buscar a bênção que Deus já nos deu. Todas as coisas Deus nos entregou e está esperando que a gente simplesmente utilize as chaves necessárias para destravar qualquer que seja a porta do inferno. Não estou xingando, estou falando que é verdade, que essas portas, a Bíblia diz que não prevalecerão contra aqueles que amam a Deus, não prevalecerão contra a igreja de Deus. Jesus Cristo disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Significa o quê? Que existem portas colocadas pelo inimigo que quer impedir que você prossiga, que quer impedir que você prospere, que quer impedir que você venha para a igreja, que quer impedir que você faça uma faculdade, que quer impedir que você constitua uma família, que quer impedir muitas vezes da realização dos seus sonhos. Pegue uma chave que Deus colocou na sua mão, e essa chave, que muitas vezes você acha que é impossível, é a chave da fé, e você vai falar assim: eu vou conseguir pelo nome do Senhor Jesus Cristo, e abre essa porta, e segue, porque você tem a fé que foi dada por Deus. Enquanto eu citei que o ateu tem a fé que não foi dada por Deus, uma fé que ele crê nele mesmo, nós cremos que nós podemos fazer pela capacidade que Deus nos dá, é muito maior do que qualquer outro tipo de realização
humana. Moisés, ele teve essa fé. Moisés, ele chegou numa situação em que ele falou, então tá, Senhor, vou trazer esse povo, eles vão ficar me aguardando aqui, eu vou subir, vou pegar, olha só, estou tentando fazer uma transcrição aqui do que Moisés poderia estar pensando. Vou pegar os mandamentos do Senhor, porque agora o Senhor vai me ensinar como que eu vou conduzir esse povo até a terra prometida, a nova Canaã, e então com todas as orientações do Senhor, né, ou seja, todas as outras chaves que eu cito no livro, eu vou conduzir eles, porque eu creio que o Senhor vai fazer isso comigo. Moisés, então, quando está lá em cima, Deus fala, Moisés, desce, porque o povo está, em outras palavras, está desviado. Desce lá, a situação está complicada. Moisés desce, quando Moisés olha, está o povo festejando, a Bíblia diz que eles estavam nus, festejando, adorando um bezerro de ouro. Isso é para destruir qualquer coração, qualquer situação. Moisés poderia ter falado assim, não aguento isso mais não, vou largar eles aqui. Pensa só, eles estavam tristes? Não, eles estavam festejando, no deserto. O que eles queriam? Simplesmente a bênção de Deus. Mas eles queriam obedecer à lei de Deus? Não. Nós estamos aqui por quê? Só para termos a bênção de Deus, ou para obedecermos realmente à vontade de Deus? É onde, muitas vezes, que a gente pede e não recebemos as coisas. A Bíblia menciona, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes com vossos próprios deleites. Então, será que nós temos fé para recebermos algo de Deus e não recebemos por quê, muitas vezes? Porque às vezes é uma fé egoísta, é uma fé que é simplesmente para mim. Moisés, em momento algum, estava pensando nele mesmo, ele estava pensando no povo, mas o povo, em todo o tempo, estava pensando nele mesmo, e não se preocupou com Moisés, que estava lá em cima buscando a presença de Deus. Deus fala então para Moisés, e eu gostaria até de ler, para que os irmãos vejam a situação de Moisés aqui. Está aqui agora, eu separei dessa vez. Êxodo 32. Êxodo 32, versículos 7. Olha só o que Deus diz a Moisés. Eu estou lendo na tradução da Bíblia de Jerusalém, que é uma tradução bem literal, bem original, segundo alguns informes. Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir da terra do Egito perverteu-se, depressa se desviaram do caminho que eu lhes havia ordenado. Fizeram para si um bezerro de metal fundido, adoraram, lhe ofereceram sacrifício e disseram, este é o teu Deus, ó Israel, que te fez subir do país do Egito. E Yahvé disse a Moisés, tenho visto a esse povo, é um povo de cerviz dura, agora deixe-me, para que eu acenda contra ele a minha ira, e eu os consuma, e farei de ti uma grande nação. Olha só o que Deus falou para Moisés. E aqui eu tenho que apresentar algo para os irmãos. No nosso caminho na vida, a gente passa por diversas situações, e enquanto, desde o período que nós nascemos ao período que nós morremos, nós estamos aprendendo. Qual foi a promessa de Deus para o povo de Israel? Que levaria o povo de Israel até Canaã. Ele chamou Moisés e disse, vai lá e vai tirar o meu povo e vai levar para Canaã. Chega num determinado momento que Deus chega para Moisés e fala, Moisés, eu vou consumir esse povo, porque eu estou irado, e de você eu vou fazer uma grande nação. Se Moisés estivesse preocupado somente consigo mesmo, ele diria, é verdade, Senhor. É verdade, esse povo não presta, esse povo é muito teimoso, ou povozinho rebelde, vai lá, desce, pode matar eles tudo, e eu vou ser fiel ao Senhor, eu, a minha esposa, meus filhos, nós vamos ser igual Noé de novo, começar tudo de novo. Moisés não fez isso, olha o que Moisés fez. Moisés, porém, suplicou ao Yahvé, seu Deus, e disse,
Por que, ó Yahvé, se acende a tua ira contra o teu povo, que fizeste sair do Egito com grande poder e mão forte? Porque os egípcios haveriam de dizer, ele o fez sair com engano para matá-los nas montanhas e exterminá-lo da face da terra? Abranda o furor da tua ira e renuncia ao castigo que pretendias impor ao teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque, Israel, os quais juraste por ti mesmo, dizendo, multiplicarei a vossa descendência como os da estrela do céu, e toda a terra que vos prometi, dar-las-ei aos vossos filhos, que a possuam para sempre. E Yahvé então desistiu do castigo com o qual havia ameaçado o povo. Esse versículo, ou pelo menos esses dois trechos, muitas pessoas questionam, Deus realmente iria matar o povo de Israel? Deus realmente estava irado com o povo de Israel? Deus se arrependeu daquilo que ele falou, sendo que a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa? Existe algo no ensinamento que se chama psicologia reversa. A psicologia reversa, a pessoa ela é deparada com uma situação e é muito utilizado nos pais com os filhos. O filho pede algo para o pai e o pai fala, então faça. Aí o menino, eu também não quero fazer mais. Porque muitas vezes é uma psicologia reversa. Ele insinua algo, fala para você fazer algo, mas não é para fazer. Tipo assim, né, pastor? Pega esse copo aí para você ver uma coisa. É para pegar? Não, não é para pegar. É para não pegar. Mas eu não vou entrar em detalhe da psicologia. O que Deus estava querendo mostrar era o seguinte, era testar Moisés. Será que Moisés aprendeu a ser um bom líder? Será que Moisés aprendeu algo nessa caminhada toda? Será que Moisés está preparado realmente para conduzir esse povo? Porque tem só 3 meses de caminhada, aproximadamente. Será que ele está preparado para conduzir esse povo até a terra de Canaã e receber as bênçãos todas que tem lá? Deixa eu fazer um teste. Moisés, será que ele está fazendo isso tudo por ele mesmo, por mim ou pelo povo? Moisés, vamos destruir esse povo? Vamos colocar só você? E Moisés falou, não. Senhor, não faça isso, Senhor. E Moisés intercedeu a Deus por aquele povo desobediente. Eu entendo nesse momento que Deus pensou, Moisés, você está aprovado. Você é um líder que eu esperava para guiar esse povo. Você está aprovado, Moisés. Por que eu estou dizendo isso? Existem coisas na Bíblia, existem coisas na nossa vida que nós não entendemos o que acontece. Será que Deus está me impedindo de alcançar uma vitória? O que está acontecendo na minha vida que Deus está permitindo que aconteça? Muitas vezes é para provar a nossa fé. Será que você está preparado? Será que você quer algo? Por exemplo, olha, vamos aproveitar o período de política, eu quero ser um político. Por que você quer ser um político? Porque eu quero ajudar o povo. Moisés era um político também, tá? Ele era um legislador, ele era um líder. Eu quero ajudar o povo. Você quer ajudar o povo? Quer. Então vamos fazer o seguinte, eu vou acabar com todos os outros candidatos e vou nomear só você. Opa, não precisa mais de democracia, você é um ditador. Está certo isso? Não, não está certo. Eu quero fazer as coisas para ajudar o povo da forma correta. Um exemplo que estou dando aqui nesse momento. Agora, contudo, a fé sozinha, ela não pode prosperar muito, porque ela precisa das nossas ações. Quando eu falo nessa situação, nós estamos usando algo, que eu até cito no livro, algo chamado resiliência. Fui olhar aqui. O que é resiliência? É a capacidade que nós temos, e ela é tirada da física, quando algo enverga, ela volta para o lugar novamente. Isso é resiliência. E muitas vezes existem coisas na nossa vida que faz com que a gente recua. Essa situação, Moisés poderia ter recuado. Mas ele falou, não, eu vou continuar. Deus deu oportunidade para ele recuar. Ele não recuou. Ele continuou. Em Hebreus tem uma frase que diz o seguinte, porque o meu justo viverá por fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele.
A fé verdadeira, a gente não recua, a gente continua. Se a gente recuar, a gente volta e prossegue mais uma vez. É a resiliência da nossa fé. Pela fé, Moisés fez tantas coisas, e ele mostrou, pela fé, vocês podem fazer. Jesus Cristo disse, tenho bom ânimo, eu venci o mundo. Por que será que nós não podemos vencer algumas dificuldades que estão no mundo? Pela fé, nós poderemos. Agora, a segunda chave que eu vou falar nessa noite, que na verdade é a sexta chave, ela vem complementar um pouco o que é, com relação às ações, que é a coragem. O que é coragem? Coragem seria simplesmente ausência de medo? Não, ausência de medo é tolice. Se você não tiver medo de nada, você é um tolo, porque a coragem, na verdade, ela está em nós para que nós possamos superar o medo, não ignorar totalmente o medo. Por exemplo, eu sou bombeiro. E aí o que acontece? Eu me deparo com diversas situações perigosas. Altura, por exemplo. Alguém aqui tem medo de altura? Tem medo de altura? Vou trazer uma ilustração para os irmãos. A coragem é o que então? A coragem é uma chave para que você possa dar continuidade no alcance do seu propósito, do seu objetivo. Existem coisas que nós fazemos pela fé. Moisés foi até lá pela fé. Ele tinha que chegar em Israel. Perdão, lá em Canaã. Ele tinha que conduzir Israel até Canaã. Passou um tempo, e ele saiu, Deus fez uma aliança com ele, e ele foi até próximo à entrada de Canaã. Quando ele chegou lá, os irmãos vão lembrar da história, ele pediu a 12 espias, 12 espiões, que fossem até a terra de Canaã e verificassem o que estava acontecendo lá. Estou adiantando aqui, tá? E observasse, verifica lá como é que está a situação, o que é que tem de bom, o que é que não tem, qual a situação. Moisés estava preparando um plano de ação. Eu não vou entrar nesse detalhe, quem quiser ler o livro depois observa. E de repente os 12, um de cada tribo de Israel foi. Quando voltaram, ficaram lá 40 dias e voltaram. Trouxeram na vara um grande cacho de uva. E eles chegam e envergavam. Imagine só, 2 homens carregando um cacho de uva. Né? É grande. E aí, Josué e Caleb falou, não, Moisés, lá tem de tudo, realmente, é uma terra que mana leite e mel, é uma bênção. Dos 12, 2 falaram isso. 10 disseram, não, Moisés, não tem como a gente ir, porque lá existem gigantes, os filhos de Enaque, que eram os Enaquins, ou Anaquins, depende da tradução, os filhos de Anak estão lá, que eram gigantes. Não tem como, nós somos como que fossem pequenos gafanhotos perto deles. Eles são muito grandes. Não tem como a gente conseguir. Gente, eram 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. E ali bateu o que neles? Bateu o pânico, bateu o medo. A gente não pode. Vocês entendem agora? Eles não tinham fé para conseguir. O que aconteceu então que eles perderam essa fé? Eles não tinham, era coragem para prosseguir. Deus não disse que estava com eles. Quando Deus, olha só, depois os irmãos observam no capítulo 33, mais adiante um pouquinho daquilo que nós lemos, na verdade capítulo 32, quase chegando no 33, Deus fez uma aliança com Moisés e disse, Moisés, eu vou com vocês. Deus estava acompanhando Moisés. O povo, na verdade, sabia que tudo estava acontecendo conforme a vontade de Deus, mas na hora de entrar faltou o quê? Coragem. Por que o povo não entrou? Porque não tinha coragem. Por que eles não tiveram coragem, apesar de ter fé? Porque a coragem precisa de um elemento a mais. Irmã, pode vir aqui só um pouquinho? Vou mostrar para vocês qual a diferença da coragem e a fé. Por que algumas pessoas, mesmo tendo fé, não conseguem receber as bênçãos do céu? Porque eles faltam coragem. Depois eu chamo o pastor também. Não, vem cá, irmã, só vem aqui um pouquinho. A irmã tem filha, não tem, irmã? Tem filhos?
Irmã, tem medo de altura, não tem? Vamos chegar aqui mais para trás aqui. Vamos botar aqui. Vamos fazer um teste para os irmãos observarem o que é fé. E que muitas vezes... Fazer o seguinte, irmã. Está vendo essas linhas de... Isso aqui? Pode ficar aqui, ó. Aqui nesse lugar ali. Imagine, irmã, que daqui para cá é um abismo que você não vê o fundo. Você não vê o fundo, irmã. E você vai ter que andar uns 10 metros para lá. Mas você não vê o fundo aqui. Você tem que andar em cima dessas placas aqui, como se fosse um grande muro. E se você cair, já sabe, porque é um abismo. A irmã vem? Não, irmã? Mas e a fé? Vou mostrar para vocês que a coragem supera a fé. Agora vamos colocar numa situação. A irmã tem quantos filhos? O filho mais velho tem quanto? 35. Volta então 30 anos no passado, e o seu filho de 5 anos está ali, ó, caindo no abismo. Só tem a senhora para vir buscar ele aqui. Se a senhora não vier buscar, ele vai cair e vai morrer. A senhora vem? Vem, irmã. Vem, irmã. A senhora vai dar um jeito, não vai? Porque a senhora tem um motivo, irmã. Obrigado, irmã. A coragem. Quando nós, Quando nós temos um motivo, nós encontramos coragem que é superior à fé. Porque nós temos motivo. Moisés, ele tinha um motivo para prosseguir, mas o povo de Israel não viu um motivo para chegar lá. Há pouco tempo atrás, eles estavam festejando no deserto. Para que eles iam atravessar o Rio Jordão e entrar em Canaã? Não tem motivo. Quando você tiver medo de alguma coisa, meus irmãos, veja o motivo que você tem para prosseguir. O motivo da irmã foi os filhos dela, foi 5 anos. Eu chegaria lá e faria a mesma coisa. Por quê? Porque tem um motivo. Quando você não tem um motivo, você desiste. Ah, eu não vou não. Para quê? Tem aquela história da raposa e as uvas, que a raposa estava doida para comer uma uva, aí ela falou, eu vou subir e vou pegar aquela uva, só que ela não conseguiu subir para pegar a uva, ela falou, está verde. Desistiu, não era um motivo forte. Se você tem algo na sua vida, se realizar, coloque um motivo forte na frente, e você vai conseguir realizar aquilo. Quando você tiver dúvidas de que você precisa orar por alguém, principalmente alguém da sua família, coloque um motivo forte, e você vai conseguir. Eu quero que o meu filho esteja junto comigo o dia que Jesus Cristo vier nos buscar. É um motivo forte para você orar, não é? Eu quero poder dar o que for melhor para o meu filho estudar. Então, é um motivo forte para você levantar da manhã e trabalhar. O pastor tem motivos para estar aqui. Nós temos motivos para estar aqui hoje. Mas existem dias que nós falamos assim, eu estou desanimado, eu não vou fazer isso. Coloque um motivo. Quanto maior for o motivo, quanto mais forte for o motivo, mais coragem você terá para levar a vida e conseguir alcançar a sua vitória. Amém? E que nessa noite, eu vou parando por aqui. Eu só queria mostrar mais um detalhe quando fala de coragem. A coragem é algo, irmãos, que nos faz lutar, aí vem a palavra, lutar contra aquilo que é superior à nossa força. Os gigantes não eram grandes? Eram grandes. Se você tivesse lá, vamos supor, Moisés chegou 12 e falou, vem cá, vamos fazer uma votação agora. Quem levanta a mão para a gente entrar lá em Canaã? Aí 10, não vão não, só 2, Josué e Calebe, que falaram que sim. E os 10 incentivaram a todos os outros 600.000 homens, mais as mulheres, dariam uns 2 milhões de pessoas para não irem. Não vão não. Moisés, então tá, não vão não. E não foram. Agora, olha só, o motivo estava na promessa de Deus, que eles iriam conseguir. Quando Moisés, então, se revoltou contra eles,
E Deus achou ruim, falou, vocês vão voltar agora e vão passar 40 anos no deserto. E vão voltar e vão peregrinar durante 40 anos no deserto, porque vocês não tiveram coragem o suficiente para entrar. Aí levantaram alguns e falaram, não, nós vamos. Aí Moisés falou assim, não vai não, que agora Deus não está com vocês. E eles, não, nós vamos, e chegou lá, apanharam. Os gigantes bateram nele, deram a surra nele, destruíram eles, e eles voltaram com os rabinhos entre as pernas. Por quê? Porque Deus não estava com eles. O motivo não era suficiente, eles estavam querendo ir por si mesmo. Agora, quando você tem um motivo forte, você enfrenta qualquer coisa. Pastor, você tem medo de cachorro, pastor? Mais ou menos, né? Um pitbullzinho desse tamanho aqui, é muito? Dá para enfrentar? Imagine então, irmãos, vocês aí estão passando na rua, e de repente, está você, e vem um cachorrão solto, tipo um pitbull, bravão, chega a estar com os dentes lá de fora, espumando, para cima de você. Qual é a reação? Quando nós temos medo, eu vou falar para os irmãos, a reação emocional do medo é duas situações. Ou você corre, ou você enfrenta. Se você tiver espaço para correr, você corre. Se você tiver acuado, você enfrenta. É assim que o gato age. Né? Já viu o gato? Acua um gato para você ver. Ele pula em cima de você, te arranha todo. Porque ele está acuado. Agora, no normal, ele foge. Então, durante o medo, na situação do medo, ou a gente... Aí tem uma terceira situação, que é você ficar estatalado, né? Parou, não sai. Mas, normalmente, ou você corre, ou você enfrenta. O que o povo de Israel fez? Correu. Se tivesse um cachorro aqui, que eu estou dizendo, para partir para cima de vocês iam fazer o quê? Correr. Tem motivo para enfrentar um cachorro? Agora está você e seus 2 filhos aqui, pastor. Seus 3, né? Vou botar o pastor agora na fogueira. Com os 3 meninos ali. E vem um cachorro de lá. Não vai dar tempo, pastor, de você correr. O que o pastor faria nessa situação? Olha, gente. Eu não sei o pastor, mas eu enfrentaria aquele cachorro. O pastor falou assim, pega a cadeira, você ia pegar o que tivesse na frente e ia partir para cima do cachorro. Para proteger o quê? Seus filhos. Por que você partiu para cima do cachorro? De onde você tirou a coragem? Do motivo que você tinha para enfrentar aquela situação difícil. E qual era o motivo? Os seus filhos. Você sabe a diferença de uma reação emocional para uma reação espiritual? Lembra da segunda chave, que é a inteligência espiritual? É que na inteligência emocional a gente age por emoção. Eu vou correr, ou eu vou enfrentar porque eu estou acuado. Na inteligência espiritual a gente age pela ação, muitas vezes, do Espírito Santo em nossa vida, mas mesmo assim de um algo que está dentro da gente, que vem de Deus, que é o espiritual. Para proteger a sua família, você faz tudo. Pensa nisso. Para proteger a sua família, você faz tudo. Por quê? Porque isso é espiritual. Para proteger aquele que a gente ama, a gente enfrenta tudo. Isso é o maior motivo que nós temos na nossa vida. Então, quando você tiver dificuldade para enfrentar algo, fala, eu vou, porque eu tenho um grande motivo para realizar, eu tenho um grande motivo na minha vida, eu vou porque eu tenho um motivo, a minha família é o meu motivo, meus filhos é a minha família, meu cônjuge, esposo, marido, são o meu motivo, a minha família é um motivo para eu estar aqui nessa noite, porque eu vou estar buscando a Deus, eu vou estar orando, Deus vai me dar vitória, Deus vai me dar coragem, Deus vai me dar condições de fazer aquilo que ninguém mais poderia fazer, porque eu tenho um motivo para fazer. Lembre-se disso, irmãos, vocês precisam de um grande motivo para realizar grandes feitos na vida de vocês. Amém?